série de vídeos de explicação de processo de pagamento do fundo rotativo. Aqui nesse primeiro vídeo a gente vai fazer uma explicação desde o levantamento da despesa até o envio da solicitação para fazer os empenhos. A gente vai seguir um pequeno roteiro aqui que eu vou colocar ele para vocês, para caso vocês queiram pausar o vídeo e ver o que está aqui para ficar mais fácil depois, né? Primeiro a gente vai fazer o levantamento das despesas, depois como iniciar o processo, depois como gerar isso lá no SAF e depois como a gente joga lá para o SEI. Então o levantamento da despesa, na verdade isso aqui é um exemplo que eu criei para ficar mais didático, e essa parte aqui é feita de unidade por unidade, né? A demanda que chegar na unidade vai ser a demanda que vai ser gerado o relatório, que vai ser solicitado o empenho. Então nesse caso aqui vamos supor que teve uma demanda de R$ 2.500 na 3033, de R$ 1.500 na 3918 e de R$ 1.000 na 3606, certo? A gente vai fazer em cima desses três valores aqui. Então, como é que a gente vai fazer? Primeiro a gente vai iniciar o processo lá no SEI, né? Lá no SEI, a gente vai em iniciar processo, vamos aqui em memorando, seguindo aqui a especificação vai ser solicitação de empenho estimativo. Em seguida, o interessado vai ser a própria unidade. Então, como aqui eu estou fazendo da GGSFIM 14465, eu vou colocar aqui só para título de exemplo. Mas cada um pega a sua própria unidade, pesquisa aqui e adiciona aqui, certo? O assunto vai ser acervo e o nível de acesso vai ser público. Então, eu venho aqui e crio em público e clico em salvar. Eu já tenho um processo que eu estou usando de exemplo para fazer esses vídeos, então eu não vou salvar aqui para gerar um novo processo, mas é só clicar em salvar aqui, certo? O processo que eu estou utilizando é esse aqui, o 2085, a gente vai fazer em cima dele. Então beleza, eu tenho aqui o processo aberto, o que eu tenho que fazer agora? Próximo passo, lá no SAF vamos gerar o relatório, né? Então eu entro lá no SAF, aqui eu estou fazendo um exemplo, né, direto da reitoria do primeiro trimestre de 2021. Eu vou aqui na aba relatórios, solicitação de empenho estimativo. Como eu falei, a gente vai fazer em cima dessas despesas que estão aqui. Você tem anotado isso, né, em algum lugar, as despesas que você precisa, o valor de cada uma. Então eu adiciono de uma por uma. Então eu coloco lá 3.390, 3033 e o valor dela, nesse caso 2.500. Coloco em adicionar. Em seguida, 3.390, 3918, 3918, 1.500. Novamente, clico em adicionar. E a terceira, 3.390, 3006, R$ 1.000. Clico em adicionar. Então tem os três aqui. Eu gero o relatório. Com o relatório gerado, né, aqui tem duas formas de a gente fazer. Eu posso salvar o documento externo aqui, ou eu posso tirar o print da tela e colocar como documento interno diretamente do SEI. Então, fazendo das duas formas aqui, eu posso vir aqui, né, e salvar o documento em formato PDF. Eu também posso tirar o print da tela para salvar como documento direto no SEI. Para isso, a gente vai usar a ferramenta de captura. E eu tenho que tomar cuidado para que conste tanto as informações aqui do relatório quanto a área de assinatura. Lembrando que essa parte aqui de unidade, de universidade, do estado de Goiás não precisarão entrar na imagem, porque já tem elas diretamente no SEI. E a parte de solicitação de empenho, como lá no SEI eu vou explicar daqui a pouco, que a gente vai gerar o relatório e ele vai ser com o nome documento 6, solicitação de empenho estimativo, ele já vai aparecer essa parte também, então não precisa. Né? Então para tirar o print, utilizando a ferramenta, venho aqui em novo e seleciono a área que eu quero aqui, né? E salvo também, pode ser solicitação de empenho, nesse caso não vai ser PDF. Lá no SEI, no processo que a gente criou, né? Como documento externo. Eu vou fazer das duas formas aqui para ficar dos dois jeitos que a pessoa quiser fazer. Então, tipo de documento. Solicitação, tem solicitação de empenho estimativo.
Aqui eu coloco sempre unidade, né, Uno ou campus e o nome do lugar. Data do documento de hoje, data digital, nível de acesso público, escolho o documento em PDF. Então eu subo ele para cá. Então estaria aqui. Como documento externo, eu venho aqui, coloco em solicitação de empenho estimativo e clico aqui. Pode ser que apareça, pode ser que não apareça ele aqui direto. Por exemplo, eu digito aqui e coloco solicitação. Por quê? Esses documentos aqui ele aparecem de forma resumida e de forma completa. Então, se no SEI tiver assim, né, para abrir um mais aqui, ele vai ter só alguns processos, poucos. Então eu clico aqui e aí vai aparecer muitos outros documentos, né? Então eu venho aqui e coloco solicitação de empenho estimativo. Quando a gente abriu o processo, a gente colocou interessados o nome da unidade. Então isso aqui é importante para que quando a gente abra o documento direto no SEI, ele já vai para cá com o nome da unidade. Então eu coloco aqui texto inicial, nenhum, interessados. A gente puxa lá, como a gente criou o processo e já está ele aqui, a gente coloca, a gente mantém, né? Mas caso não tenha, basta eu pesquisar aqui e colocar um novo interessado. Nível de acesso público e confirmar dados. Aqui eu venho em editar, apago esse texto que está aqui. E subo o documento que eu tirei o print, né? Centralizo ele e o gestor assina o documento, certo? Tem que ser o gestor aqui. Eu salvo e fecho isso aqui. Então, aqui tá as duas formas de fazer. E o outro documento que a gente coloca aqui, né, a gente coloca aqui, ó, documento externo ou documento SEI mais o e-mail de almoxarifado. Como aqui a gente tem uma natureza de material, né, sempre as naturezas de material ela vai ter esse e-mail de verificação lá. Para que não aconteça de a gente comprar algo que já tenha no estoque, certo? Então, para colocar ele, a gente vai em incluir documentos, documento externo, né? Esse e-mail aqui, ele já tem que ter sido enviado e tem que ter tido a resposta dele a partir do almoxarifado. Eu estou considerando aqui que eu já tenho um e-mail no meu computador e que eu vou simplesmente subir ele para o processo, certo? Mas para fazer esse procedimento, vocês levantem todos os materiais que vocês vão comprar, que vocês vão adquirir e consultam no almoxarifado perguntando se tem ou não. Eles falando que não tem, aí está permitido comprar pelo fundo. Então eu venho aqui e coloco e-mail. E aqui no nome eu posso colocar consulta em almoxarifado. Data de hoje, data digital, público. Eu fiz um exemplo somente aqui, não vai ser o documento e-mail, porque eu não estou fazendo um processo real, né? Mas eu simplesmente criei um PDF aqui a partir da solicitação de empenho para constar um documento aqui com o nome e e-mail almoxarifado. Então eu venho aqui, salvo ele. Né? Vocês veem que não é um documento de e-mail, né? Esse aqui foi só para exemplo de como é que a gente sobe o documento para cá. Mas aqui então a gente vai ter todos os documentos que a gente precisa, que vai ser a solicitação de empenho e o e-mail. Por que a gente pede para colocar o nome aqui da unidade? Porque quando a gente bate o olho aqui, a gente consegue ver de onde que é já. A gente não precisa abrir um documento aqui para ver de onde que é. E aqui no documento direto pelo SEI, como o interessado está o nome do lugar, vai aparecer aqui, solicitação de empenho estimativo, o nome da unidade. Sei lá, 17, São Luís, São Miguel do Araguaia, Jussara, enfim, vai aparecer aqui o nome. Então a gente já bate o olho aqui e já sabe de onde que é. Então com esses dois documentos a gente pode enviar o processo. A gente vem aqui em enviar, coloca o 14465, porque tem que ser enviado aqui para o GGSIM para que a gente possa dar início ao procedimento. Como aqui eu já estou na unidade 14465, não vai aparecer ela aqui, eu vou pesquisar e não vai aparecer. Mas vocês coloquem aqui, selecionem ela e aperta para enviar. Então essa é a primeira parte do vídeo. A partir do momento em que você sabe as naturezas que você quer, gera o relatório e envia o processo para a gente. Certo? Obrigado.